Fala galera bonita, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje nós vamos começar a estudar operações com números inteiros. Aí você deve imaginar assim, meu Deus do céu, lá vem a coisa difícil. Só que não, nós vamos conhecer de modo intuitivo, vamos ver aqui rapidamente e de modo muito simples como é que funciona a adição de números inteiros. É só o começo de muita coisa que vem pela frente. Tudo beleza? Eu sou o professor William Martins e aqui tem matemática para vocês, beleza? E aí a gente vai começar com exemplos, com situações. Vamos imaginar aqui uma adição, né? A ideia é de somar. O que é a adição? A adição é uma operação matemática que nos dá a ideia de quê? Né? Se você pensou em juntar, em somar, em juntar quantidades, em agrupar, em acrescentar, você pensou certo. Então, qualquer situação do nosso dia a dia onde a gente pense em juntar quantidades, em acrescentar uma quantidade a outra, a gente está falando de adição. Então, a gente vai pensar nessa perspectiva. Beleza? Então, é o seguinte. Para a gente iniciar, o que eu vou fazer com vocês aqui? A gente vai relembrar algo que nós já vimos há algumas aulas em um vídeo anterior, que é a questão do número inteiro positivo e do número inteiro negativo. A partir de agora, a gente vai usar em todos os exemplos que eu vou mostrar a seguir, a seguinte coisa. Quando eu estiver falando de um positivo, nós vamos representar esse 1 positivo com uma bolinha azul. Então, o positivo significa azul. E quando eu estiver me referindo a um negativo, menos 1, esse menos 1 ele é representado por uma bolinha vermelha. Ou seja, são números opostos aí, né? São simétricos, 1 mais 1 com menos 1 são simétricos. E o que acontece quando a gente tem um positivo com um negativo? Vamos lembrar do jogo. Eu ganhei 1 e perdi 1. Com quanto que eu fico se eu juntar os dois? Vamos pensar aí. Juntar é somar, né? Então, eu perdi 1, eu perdi 1 e eu ganhei 1. Ao final, eu fico com quanto? Então, se eu perdi 1 e ganhei 1, eu fico com 0. Se você pensou em 0, você acertou. Então, toda vez que eu tiver uma bolinha positiva com uma bolinha negativa, eu vou ter o resultado disso, será 0, ok? 0. Detalhe é o seguinte, isso pode ser representado da seguinte forma, né? Esse cara aqui, ó, ele é mais 1, e esse aqui, ó, é menos 1. Então, isso é 0. E isso pode ser representado com a seguinte soma, ó. Soma de quem? Eu peguei um positivo e somei com um negativo, e o resultado deu 0. Então, isso é uma coisa que vai acontecer sempre. Um número somado com seu oposto ou com seu simétrico, o resultado sempre será 0. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, 2 positivo somado com 2 negativo, isso dá 0. Tá bom? 3 positivo somado com 3 negativo, isso dá 0, sempre, tá? Observe que a gente usa esses parênteses aqui, ó. Esses parênteses eles servem para separar o sinal do número, para indicar que ele é negativo ou positivo, do sinal da operação, ó, do meio. Então, a gente usa os parênteses aí só para uma forma de organizar. O resultado deu 0, beleza? Vou apagar aqui para a gente começar com os nossos exemplos. Então, vamos supor, o meu primeiro exemplo que eu quero resolver é a seguinte soma. 5 positivo mais 3 negativo, ou seja, menos 3. Isso é igual a quanto? Então, como que nós vamos proceder para realizar essa adição? Então, nós vamos representar, né, os 5 positivos com 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4... 5 bolinhas positivas, 5 bolinhas azuis. E o 3 negativo, 3 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas negativas. E adição não é juntar, então eu vou juntar tudo. Juntei tudo. O que acontece quando eu agrupo uma bolinha positiva com uma bolinha negativa? Um positivo com um negativo, isso dá quanto? Não é 0? Então isso aqui é 0. Eles somem, eles viram 0. A mesma coisa aqui, ó.
uma bolinha positiva com uma negativa, isso resulta em 0. De novo, mais uma vez, nós temos uma bolinha positiva com uma bolinha negativa, isso resulta em quê? Em 0. O que foi que sobrou para a gente? Nós ficamos com essas duas aqui, ó. E essas duas que sobraram é o resultado da operação. Então, a gente acabou de descobrir que 5 mais menos 3, o resultado são duas bolinhas positivas, ou seja, mais 2. Ok? Tudo certinho? Vamos ver mais um exemplo agora. No próximo exemplo, eu quero realizar a seguinte adição. Eu tenho 7 negativo, menos 7, para somar com 6 negativo. Então, isso aqui é como se fosse no jogo, perdi 7, depois eu perdi 6. Quando eu perdi ao todo? Aí você pensa. Mas vamos fazer. 7 negativo, são 7 bolinhas vermelhas. Negativo a gente representa de vermelho, tá bom? Eu escolhi essa cor, pode ser qualquer cor. Mas para os nossos estudos aqui, vermelho é negativo e azul é positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, estão aqui as 7. Vamos fazer agora as 6 negativas. Do 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão aí. Então, somar não é juntar, não é acrescentar. Eu só tenho coisas negativas aí. Eu vou juntar todas elas, porque é adição, ó. Mais é juntar, é somar. E juntando tudo isso, o que eu tenho ao todo? Juntando tudo, eu não tenho uma positiva com uma negativa. Sempre que tiver uma bolinha positiva com uma negativa, elas se anulam, elas juntas viram 0. Isso não acontece aqui. Aqui nós temos só negativa, então basta a gente contar quantas bolinhas negativas tem ao todo. 7 de um lado com 6 do outro, ao todo eu tenho 13 bolinhas negativas. Sabe o que isso significa? Significa que aí nós temos 13 bolinhas negativas, ou seja, menos 13. Isso quer dizer que o resultado dessa adição é menos 13. E aí nós resolvemos. Um outro exemplo parecido. Se eu tiver menos 4 mais menos 3. Está aí. Menos 4 mais menos 3. Qual vai ser o resultado? A ideia é a mesma. Menos 4. Então, 4 bolinhas vermelhas. 4 bolinhas negativas. Menos 4. Cada bolinha vermelha vale menos 1. Menos 3. 3 bolinhas vermelhas. Ó, 3 bolinhas vermelhas. Eu tenho ali. Pronto. Ao todo, eu tenho quanto? 7 bolinhas vermelhas. 7 bolinhas negativas. Ou seja, o resultado é menos 7. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, eu tenho a seguinte expressão. Eu tenho 3 positivo mais 5 negativo. Parecido com o que a gente fez primeiro. Vamos lá. 3 positivo. 3 bolinhas azuis. 1, 2, 3. 5 negativo. Menos 5. 5 bolinhas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço agora? Observem que eu vou juntar tudo, e quando eu junto tudo, né, somar é juntar tudo, juntar quantidades, acontece isto. Uma bolinha com uma positiva com uma negativa, elas se anulam. Aí eu tenho de novo, uma bolinha positiva com uma negativa, elas se anulam. Mais uma vez, uma bolinha positiva com uma bolinha negativa, elas se anulam. O que foi que sobrou? Olha só. Sobraram 2 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas negativas, ou seja, o resultado é menos 2. Vamos fazer só mais um. Agora, eu tenho menos 4 e quero somar com 2 positivo, mais 2. Qual será o resultado? Mais uma vez, ó. Menos 4. 4 bolinhas vermelhas, 4 bolinhas negativas. Mais 2. 2 bolinhas azuis, 2 bolinhas positivas. O que acontece quando eu encontro uma positiva com uma negativa? Quando eu junto, ó, elas se anulam e isso vira 0. Mais uma vez, essas duas se anulam e vira 0. Uma positiva com uma negativa, 0. Mais 1 com menos 1 é 0. 1 menos 1, 0. O que foi que sobrou? 2 bolinhas vermelhas, ou seja, o resultado é menos 2. Certinho, pessoal?
Uma outra forma de você resolver problemas de adição de números inteiros é através da reta numérica, certo? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Ó, suponha, por exemplo, vou colocar aqui por cores. Vou colocar aqui o 0, aí Opa, aconteceu um probleminha aqui, deixa eu voltar. Volta, isso. Aconteceu um bug aqui, deu bug. Mas vamos lá, todo mundo junto de novo. Então eu tenho aqui a reta numérica 0, 1, 2, 3, 4, 5. E tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ó, aqui, beleza. A gente vai trabalhar. Suponha que eu tenha que fazer a seguinte operação. Eu tenho menos 4 somado com mais 6. Como é que funciona isso? Você começa no 0. Então, por exemplo, eu estou no 0. Sempre eu começo do 0. Aí, o menos 4 ali, ó, esse menos 4, ele indica que eu vou retroceder, ou seja, que eu vou andar, o número negativo na reta numérica, eu ando para a esquerda. O positivo, mais 6 ali, eu vou andar para a direita. Então, e o número em si, ele te diz quantas casas você vai andar. Então, por exemplo, o menos 4, eu vou retroceder 4 casas. Ó, vou pintar aqui de vermelho. Eu vou retroceder 4 casas. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu cheguei no menos 4. Agora eu quero mais 6. O mais 6, ele vai fazer eu andar para a direita, andar positivo, 6 casas. Aí eu vou voltar, ó, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei no 2, esse é o resultado. Mais 2. Tudo certo, gente? Vamos de novo, vamos fazer outro exemplo. Vou apagar aqui para a gente fazer um outro exemplo, ok? Ó. Suponha que agora o meu exemplo não seja mais menos 4 somado com menos 6. Eu tenho agora, o exemplo é esse. Mais 2 somado com menos 5. Então, ó, começa no 0. Aqui, ó. Começa no 0 e anda 2 casas. Né? O mais 2, você vai 2 casas. O mais 2 não é positivo, então você vai 2 casas para a direita. Positivo vai para a direita, negativo vai para a esquerda. Então, 1, 2. Chegou aqui. Agora você tem o menos 5. Vai com menos 5. É negativo, você vai 5 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Parei aonde? No menos 3. Resultado, menos 3. Ok? Então, na próxima aula, eu vou propor que vocês descubram alguns padrões que acontecem nessas somas, tá? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos analisar...